Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Grace Brígido, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Grace Brígido, o meu nome. Tenho 24 anos, já sou casada há 4 anos. Eu recebi o convite para vir aqui contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. E eu decidi ligar a câmera, parar e conversar com vocês e contar um pouquinho sobre a minha vida. No meu canal eu abordo bastante o tema vida de casada, eu conto a minha rotina de casada, minha rotina de dona de casa. Eu trabalho fora, sempre trabalhei para poder ajudar o meu esposo com as despesas da casa, mas eu amo o meu lar, eu amo cuidar do meu lar. E eu amo ter essa identidade de dona de casa. Eu sempre gostei de organização, de limpeza, de manter as coisas limpas, mas eu não imaginava como ia ser depois de casado, eu nunca pensei nisso. Eu confesso que demorei para poder realmente pegar essa posição, essa identidade de dona de casa para mim, porque eu achava que eu limpava, eu achava que eu cuidava, mas não que fosse da maneira correta, da maneira não certa, né? Porque não é que tenha certo ou tenha errado, mas que seja da maneira correta de se cuidar, né? E de dar amparo pro seu lar, pra sua casa. Eu consegui tudo isso muito com a ajuda de Deus na minha vida. Eu orei muitas e muitas e muitas vezes para que Deus usasse a minha vida, para que Deus cuidasse de mim, para que Deus colocasse na minha vida aquilo que era necessário, que Deus me desse força, que Deus me desse vontade, porque não é fácil, principalmente porque tudo que você faz na sua casa muitas vezes não é compreendido, né? As pessoas muitas vezes não te agradecem, nem nada desse tipo. Então foi algo muito, muito, muito difícil. Mas depois de muito, muito tempo, eu acho que quase 2 anos de casado, depois que eu orei bastante, teve um livro que me ajudou bastante, que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É um livro muito bacana para se ler. E ele fala muito sobre os tipos de pessoa, os tipos de personalidade, os tipos de forma que você pode expressar amor à pessoa que você ama, né? Como que você faz com que a pessoa que você ama se sinta amado. Então, lendo esse livro, eu percebi que era isso que o meu esposo precisava. Então, eu recebi muita ajuda de Deus, muita sabedoria, sempre pedi muita sabedoria e foi onde eu comecei a cuidar realmente do meu lar. Eu tomei para mim a identidade de dona de lar, de dona de casa. Hoje em dia, com todo esse mundo globalizado, com todo esse consumismo, né? Do jeito que as coisas andam, é muito raro você encontrar uma menina que esteja disposta a cuidar do lar e a cuidar da casa. Isso não significa que você tem que esquecer a sua profissão, que você não pode trabalhar fora, que você não pode estudar. Isso não tem nada a ver. Dona de casa não significa que não trabalhe fora, né? Existem sim muitas donas de casa que trabalham fora, mas o que eu acho errado, o que eu acho que não pode acontecer é você ser uma empresária, é você ser uma administradora, é você ser uma médica e você não ser a dona de casa. Se você tem um lar, se você tem um esposo ou se você mora sozinha também, se você tem uma casa, se você tem um lar, você é dona daquele espaço. Então você é dona de casa, você é dona do seu lar. Então você tem sim que cuidar, que organizar, que manter as coisas em ordem. E para isso a gente precisa de muita sabedoria. Isso é uma grande virtude. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu sonhava muito com casa, com organização. Eu sempre sonhava muito que eu ia fazer almoço, que depois eu ia limpar a cozinha, ia ser tudo algo muito legal, muito bacana. Eu não sei se era algo que eu queria que acontecesse na minha casa também. Minha mãe sempre foi muito caprichosa e tudo mais, só que a minha mãe também trabalhou muito tempo fora, então sempre para poder dar conta, para cuidar da gente mesmo. Eu sempre sonhei muito com isso. E quando você casa, na primeira vez que você vê que isso não tá acontecendo, parece que as coisas desandam. Parece que você, sabe, você não tá satisfeita. E é nesse momento que muitas mulheres acabam tendo depressão, muitos casamentos acabam sendo destruídos e por pequenas coisas. Isso aconteceu comigo, eu já passei por esse momento.
E graças a Deus passou, eu tive sabedoria, eu tive a ajuda de Deus. Deus também deu sabedoria para o meu esposo, porque nessas horas você tem que agir como um casal, então o seu esposo, o seu companheiro tem que conseguir saber te auxiliar nessas horas. Então deu tudo certo, a gente conseguiu passar por isso. E hoje eu aprendi que para você brincar de casa, para você brincar de boneca, para você brincar de casinha, não precisa ser uma casa perfeita, não precisa ter móveis perfeitos, não precisa ser uma casa própria, não precisa ser móveis planejados, mas você tem que se dedicar, você tem que dar amor. Independente da casa que for, da quantidade de cômodos que essa casa tiver, se você adotá-la como um lar, vai ser um lar. Eu sempre assisto muitos vídeos e leio livros sobre a identidade da mulher, né? E a importância da mulher que é. Muita gente acha que um esposo, né? Um esposo com sabedoria, que cuida da casa, isso, e com certeza isso é verdade. Tem que ter sim muita sabedoria. Mas uma mulher sábia, gente, uma mulher com virtude, uma mulher virtuosa, vale muito. Porque uma mulher virtuosa não é que ela vai passar à frente do marido para fazer as coisas, mas ela vai ter sabedoria para auxiliar o marido. Isso é algo que ainda está acontecendo na minha vida aos poucos. Deus tem me ajudado a poder aconselhar o meu esposo, auxiliar a minha casa, auxiliar o meu esposo de uma forma que ele não se sinta abalado, de que ele não se sinta menosprezado, de que ele não ache que eu mando, que eu quero exigir algo. Então tudo isso tem que ter muita sabedoria. O nosso casamento, a nossa vida sentimental, o nosso esposo, essa relação tem que ser trabalhada todos os dias. Em nenhum momento a gente pode esquecer disso. Demorou para mim entender isso, demorou para mim prestar atenção nisso. Com certeza isso foi algo que Deus colocou no meu coração também, de que eu tenho que me dedicar integral pro meu casamento. Daí você pode pensar, mas daí eu vou esquecer de mim, eu vou esquecer da minha casa, eu vou esquecer das minhas vontades, eu vou esquecer dos meus sonhos. Não, você não vai esquecer, mas a partir do momento que você casa, a partir do momento que você decide se unir a outra pessoa, você tem que ter na sua mente que você tem que se dedicar a essa pessoa, você tem que se dedicar a esse momento, você tem que se dedicar a essa relação. Junto com uma amiga minha, nós decidimos fazer uma campanha de oração pelos nossos esposos. A gente decidiu fazer isso de uma forma que fosse fugir do nosso convencional, fugir daquilo que é algo normal pra gente. Então a gente decidiu orar pelos nossos esposos nas madrugadas, porque principalmente agora que tá inverno aqui, né, é muito frio. Então realmente é um desafio, é algo que tá saindo do meu natural, do meu normal, da minha rotina, e eu tô me dedicando a isso. Eu tô tirando tempo, sono e tudo mais para poder orar pelo meu esposo. Nós dividimos em vários temas que a gente achava que era importante e que faz diferença na vida de um casal, e a gente decidiu orar pelo nosso esposo para que Deus pudesse tocar ainda mais nas vidas deles, no casamento e tudo mais. Eu vou compartilhar isso com vocês. Nós decidimos dividir em 5 semanas e nós vamos orar um tema por semana. Nós já estamos na segunda semana agora, nós estamos orando toda semana por um tema, né? Então, o primeiro tema foi sabedoria financeira. É para que Deus dê sabedoria, auxilie os nossos esposos em todas as decisões que eles forem tomar. Que eles pensem sempre na casa, na esposa, nos filhos e tudo mais. O segundo tema é vida sexual, então o que a gente está orando nesta semana, na verdade, é vida sexual, porque isso é algo muito importante, a intimidade do casal é algo muito importante, não só no início do casamento, mas isso tem que se perdurar em todo o casamento. Um casal que perde a intimidade, tudo desanda, porque eles não se sentem mais próximos, mais íntimos. Então, com certeza, isso é algo que eu vejo que muitos casais que passam dificuldade financeira, dificuldade com problema familiar, um casal com intimidade, parece que tudo aquilo parece ser mais fácil.
parece que não tem tanto peso da dificuldade. Então, vida sexual é muito importante, intimidade no geral, né? Terceiro, discernimento no trabalho. Então, para que Deus dê sabedoria para os nossos esposos lá no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que ele vai falar, da forma que ele vai agir, o bom testemunho que ele está dando como cristão ou não, como esposo, como pai, como homem e tudo mais. Então, para que Deus dê discernimento naquilo que ele vai falar, da forma que ele vai agir e eu sempre gosto de pensar que as pessoas que nos encontram, as pessoas que passam pelas nossas vidas, elas têm que se sentir abençoadas. Então eu não preciso colocar minha mão na cabeça dela e fazer uma oração, nem nada desse tipo. Mas que só com as minhas palavras ela já possa se sentir abençoada. E é isso que eu quero que o meu esposo também faça e que Deus também possa agir na vida dele dessa forma. A quarta semana é fortalecimento no ministério. Tanto meu esposo quanto o esposo da minha amiga, eles têm um trabalho na igreja, né? Então a gente colocou esse propósito para que Deus fortaleça o ministério na vida deles, para que Deus os dê ainda mais unção, ainda mais força, ainda mais vontade de continuar com o trabalho, porque é algo muito importante a gente ajudar as pessoas. Um trabalho missionário, né, um ministério na igreja é algo muito, muito importante e com certeza a partir do momento que você tem um ministério na igreja, tudo dificulta na sua vida, porque você vai estar ajudando alguém. E para quem não é cristão, você pode também fazer um ministério, você pode ajudar a ONG, ajudar pessoas carentes, ajudar animais. Tudo isso são ministérios que você pode deixar que Deus use a sua vida de uma outra forma, né? E a quinta semana, a última semana, a gente vai orar sobre o despertar da fé. A gente vai orar nesse sentido para que Deus converse ainda mais com o nosso esposo, para que o nosso esposo se sinta ainda mais amado por Deus, para que Deus use ainda mais a vida dele, para que ele possa sentir o Espírito Santo na sua vida, sabe? Para que em nenhum momento ele duvide, para que em nenhum momento ele se sinta abalado de alguma forma, para que Deus todos os dias restaure a fé na vida dele. Isso é algo que tem acontecido já, essa é a segunda semana. E eu tô muito feliz nesse novo desafio, porque eu sinto que eu cuido da minha casa, eu cuido da minha vida, porque eu tô sempre tirando um momento pra mim, pra fazer aquelas coisas que eu gosto, mas eu também tenho que cuidar da pessoa que Deus escolheu pra mim, que é o meu esposo. Então eu tô cuidando do meu esposo, tô cuidando do nosso casamento, porque nós que somos mulheres, a gente tem que pensar em tudo, né? Deus tem que ser o centro da nossa vida e todas as outras peças que encaixam a gente tem que estar sempre cuidando. Então, cuidar do nosso trabalho, cuidar do nosso lar, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso casamento, cuidar do nosso esposo, cuidar do nosso ministério na igreja. E eu tô fazendo essa campanha de oração, tá sendo algo maravilhoso na minha vida, na vida do esposo. Já tô sentindo a diferença de Deus agir nas nossas vidas. Bom, então é isso. Eu espero que Deus possa tocar na sua vida também, você que está assistindo esse vídeo, que você se sinta tocada por Deus, que você se sinta abençoada. Não desista da sua casa, não desista da sua vida, não desista do seu casamento. Não faça as coisas por você, faça as coisas por Deus, faça as coisas pela sua família. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!